Estamos ao vivo, produção? Não. Ah, droga. Bom, de qualquer forma, boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado por estarem aqui. A gente está comemorando os 4 anos da Comic Boom, sempre com esses bate-papos. E hoje a gente trouxe o Júlio, da Mitos. Se apresente. Estou muito feliz, assim, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Oliveira. Eu sou editor da Mitos desde 2014. Na verdade, em 2014 eu ainda era assistente. E eu trabalhei por um tempo com parte da produção editorial da Panini, que a Mitos, para quem não sabe, faz boa parte dos gibis da Panini, assim, tradução, adaptação, e aí a Panini vai lá e lança. Uhum. E depois disso, acho que mais assim, sempre fazendo coisas para Mitos, coisas da Panini, e depois passei a se tornar mexer só com material Mitos. E eu trabalho com boa parte do material que a gente chama de Prime Edition, e eu tenho essa felicidade de ser o criador desse selo Gold Edition, né, que seria os materiais franceses em formato diferenciado, que na verdade o francês falaria que não tem nada de diferenciado, porque é o tamanho que ele lê, né? O gibi é lá desse tamanho, com aquela gramatura. Na verdade, o que tem de diferenciado é que a gente pega 2 gibis franceses e bota num só, porque os gibizinhos lá têm 52 páginas e saem um a cada 6 meses. As pessoas têm um outro conceito de esperar, né? Assim, é diferente da gente que tem gibi mensal, que quer saber a história, que tem muita gente hoje em dia que fala, não vou comprar porque eu não quero ter que esperar, vou esperar sair o encadernado. Uhum. Eles têm uma coisa de Elric, por exemplo, que a gente lançou, que faz... O gibi que a gente lançou, que saiu quebrando tudo, né? Assim, sim. Foi o maior sucesso e tal, não sei o quê. Foi um gibi que saiu num ano, o número 2 num ano, aí eles ficaram 6 anos sem publicar e lançaram o 3 agora. E aí eles prometeram vão lançar o 4 este ano e aí a gente vai lançar um volume 2. Então, juntando esse 3 e o 4... assim, pô, mas a gente vai esperar 2 anos. Então, mas eles esperaram quase 10, tá? E, enfim, é isso aí, esse é o que eu faço. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o meu trabalho, assim, já começar uma coisa assim, ou perguntar coisas que vocês gostariam de saber da Mitos, assim, a gente pode... Sim. Abrir isso aí, ou posso ir continuar falando aqui? Sim. Eu tinha pensado em a gente falar um pouco dos lançamentos e abrir para a pergunta mais final, porque provavelmente vai surgir um monte de dúvida conforme você for... Perfeito. Então, esse ano, infelizmente, como o ano passado foi um ano de muita crise, foi bem difícil para todo mundo, com essa quebradeira da Dinap, com essa quebradeira das grandes redes de livrarias, teve muita coisa que foi postergada para esse ano. Uhum. E que serão lançamentos desse ano. Por exemplo, a gente vai ter uma Gold Edition, que é uma adaptação de A Noite das Mortos dos Vivos, Romero. Legal. Mas que não segue exatamente a história, eles têm uma enorme liberdade aí. E desenhado por um italiano, que é da Glenar. Um material novo que a gente vai lançar, que foi licenciado para este ano, vai ser um negócio chamado Crônicas Excalibur, que conta a história da Excalibur desde o Uther, passando por várias pessoas que cobiçaram ou foram portadores da espada, até supostamente chegar no Arthur, mas ele vai ter uma surpresa, ele vai mexendo assim no plot, assim, de tal maneira que a coisa surpreende bastante. Isso não é uma história típica arturiana. Assim. É tipo uma releitura mesmo. É uma releitura. Muda um pouco. Sim. A gente está vendo em que mês aí a gente lança, mas vai ter um Gold Edition bem gordinho aí, com arte do... Nossa, agora me deu um branco enorme, peraí. É o cara que todo mundo odeia no X-Men do Rich Morrison, só que... você fala, mas por que você Igor Corday? Igor Corday, Porque, assim, o Igor Corday, ele é um excelente, incrível, maravilhoso desenhista que falaram para ele assim, e aí, você faz um gibi em 3 dias porque o Frank White está atrasado? Ele topou. Ele topou e fez gibis em 3 dias, às vezes tem
gibis dos novos X-Men que ele fez em um dia. Desenhou... E aí as pessoas têm uma fama de que ele é um desenhista ruim, mas na verdade é um desenhista incrível, porque nos materiais franceses que a gente vai lançar, ele levou tipo um ano para fazer cada 52 páginas. É outro nível. Quando você tem tempo maior para fazer as coisas ficam diferentes, né? Porque eu não sei se vocês chegaram a ler, a parte dos novos X-Men que ele desenha realmente é muito feio. Só que aí que tá, aí é por questão da perspectiva, né? Se o cara fez em um dia, até que saiu muito bom. Sim, tem vários dele que fez em menos de uma semana e alguns deles que fez em um dia. Então é bastante impressionante. Sim. Mas o material que a gente vai lançar se chama Nós os Mortos. Acho que talvez até já tenham falado dele em outros coisas, que seria a proposta é a seguinte, ele é uma história alternativa onde os Incas dominam a América Latina, porque os europeus nunca vieram para dominar o continente. Da hora. E aí sim, eles vão se desenvolvendo, se tornam uma puta de uma civilização, mas continuando com aquele esquema Inca. E até que eles descobrem um cara que não morre, mas faz um zumbi, né, assim. E aí descobrem que ele teria vindo das terras de Alemanha e eles vão para a Europa. Eles vão invadir a Europa. Aí inverte E aí eles descobrem que a Europa nunca invadiu porque eles tiveram uma praga zumbi. Todo mundo praticamente morreu e virou zumbi. Da hora. E alguns deles ainda eles encontram um padre lá católico que ele ainda se mantém. Ele é um zumbi, mas ele se mantém consciente. Assim, né? Porque ele inclusive ele cuida das crianças, porque as crianças também não têm vontade são crianças zumbis e não têm vontade de matar ninguém, né? Comer cérebro inteligentes. Assim. E aí eles vão viajando por todo mundo, vai vendo a África, que tem todo um continente meio mágico, e os chineses que têm aeroplanos no meio e são aliados dos Incas, então é tudo uma coisa muito doida assim. O Corday ele é famoso lá fora por participar de uma série chamada D-Day, que é toda assim, pega um momento tipo, e se o 11 de setembro tivesse acontecido de tal jeito, ele vai lá e desenha. Tipo uma ficção histórica tudo despirocada. Assim. Vamos pegar um momento histórico e vamos pensar o que aconteceria se ele tivesse... É o Contos do Vigia, só que de momentos históricos reais nossos. Assim. Sim. Eu acho que um dos grandes destaques nossos aí esse ano foi assim, que Bonelli, assim, a gente vai lançar muita coisa, tipo a maior, vai ter 7, 8 lançamentos no mínimo por mês, né? Legal. De títulos, né? E vão ter aí surpresas, assim, a gente está estudando, assim, acho que o pessoal de Tex vai ficar muito feliz aí com essa Tex Deluxe, que vai ser coleção bonitinha, com lombadinha e com as melhores histórias do Tex escolhidas pelo Dorival, né? Ao gosto do editor. Mas, que é tipo um expert no assunto, né? Vamos ver, né? O pessoal de Tex é assim, eles têm opiniões muito fortes, assim, tem muito carinho pelo personagem, nem sempre eles gostam do que a gente faz, mas a gente tenta fazer o melhor, né? Sim. E Tex, pelo menos assim, aqui da Bonelli sempre foi o que mais saiu bem, porque a gente tem muito cliente que chega aqui e fala, tipo, eu li essa história em 1980, 1970, e é assim, assim, assado, quem escreve é aquilo, outro. E você fala, pô, parece que o cara leu um script, mas não, ele só viu a capa, assim, e já, tipo, não, porque eu lembro, eu era moleque, não sei o quê. Então, assim, realmente é uma galera fervorosa, né? Porque costuma ser uma coisa de pai para filho ou de avô para neto. E Tex, assim, eu gosto de falar, nem todos gostam de falar isso, que eles são uma espécie de uma religião. Muito leitor de Tex só lê Tex. Sim. Ele não lê mais nada. E ele é uma coisa que é muito importante na vida dele, é um negócio formador. E a gente acha isso muito legal, realmente, assim, não falo que é uma religião de uma maneira pejorativa, pelo contrário. E a gente quer realmente atender esse leitor da melhor maneira possível. Assim. Sim. Então, assim, vai ter essa coleção de capa dura, a gente vai fazer experimentos assim, com formato, condições especiais, a gente está estudando a possibilidade de lançar produtos de Tex com capas alternativas, em versões limitadas. Então sai uma tiragem
sei lá, 90% da tiragem com uma capa, 10% com outra, para quem quiser ter duas capas. Então vão ter coisas assim. Das minhas novidades, acho que é a que eu estou mais empolgado é o fato de que a gente vai lançar uma nova temporada da Heavy Metal. Legal. Começando aí com algo que já foi anunciado em alguns lugares. A gente vai fazer uma edição preto e branco, Heavy Metal Black and White. E ela é inteiramente preto e branca, a capa é preto e branca. Caramba. A segunda capa, a terceira capa, todo o miolo é preto e branco. Mas ele é interessante assim, porque alguns dos materiais são de arte pintada, tipo, super realista, aquela coisa meio Bisley, só que em preto e branco. É tipo, a pessoa pinta em tons de cinza, literalmente. Que dá um puta trampo de fazer, né? E também vai ter, assim, umas histórias mais diferentes. Porque, por exemplo, recentemente saiu um Slaine. O Slaine foi durante muitos e muitos anos preto e branco. E aí depois ele virou aquela arte pintada depois da fase do Bisley. E aí a gente falava, vamos lançar uma história de 6 páginas. Eu não sei nem se são 6 páginas. Não, acho que são 6. Mas talvez sejam 5. Eu tenho que ver. Mas acho que são 6. 6 páginas no estilo antigo, só que com um artista moderno muito bom, entendeu? E foram lá, pegaram. E aí a gente vai colocar esse Slaine lá, porque o Slaine virou meio que o patrono da nossa heavy metal. O carro-chefe. O carro-chefe, porque o pessoal mais curte. E fora isso, a gente vai lançar, dentro dessa Black and White vai ter um personagem chamado Absalom, que ele é mais ou menos assim, ele é um cara velho, extremamente sacana e bem mal-humorado. Ele lembra incrivelmente o Constantino, inclusive. Quando você começou a falar, já me veio na cabeça. Só que ele trabalha para uma divisão lá paranormal do governo e no fundo ele queria se aposentar, mas existem forças que conspiram para não deixar que ele faça isso. Assim. Que inclusive se a Black and White for bem recebida, a gente vai explorar isso em outras histórias. Que legal. Aí tem um conto de terror de Tark, uma história curtinha. Vai ter também Necrófilo, que é uma história de intrigas entre anjos caídos, com arte do Mark Harrison, que é o cara que fazia a arte de Área Cinzenta, que foi um belo sucesso nosso. Lá no primeiro encadernado, um cara de uma arte super fotorrealista também. E aí ele decidiu fazer uma história toda assim sobre anjos caídos em tons de cinza. Assim, da hora. E tem uma história também de... eu gosto muito de ucronias, acho que por isso que sempre eu tento colocar uma assim quando eu posso, assim, em que o John Dee, o companheiro deles, eles vão tentar visitar o céu, né, que é um negócio histórico, né, eles eram os místicos tentando... E aí acaba descobrindo a Terra das Fadas, e a Terra das Fadas na verdade é super mais desenvolvida, tem bombas atômicas e phasers, eles decidem, já que se abrir um portal, vamos entrar aqui e dominar a Inglaterra. Sim. E acaba tendo consequências das mais diversas aí. Da hora. Isso tudo na Black and White? Isso na Black and White. E aí, depois disso, a gente vai dar sequência para a segunda temporada da Heavy Metal. A primeira foi um sucesso pra gente. Foi muito bom. Obrigado a todos os haters, vocês divulgaram incrivelmente. Todo mundo quis saber por causa da controvérsia se era, mas qual é dessa revista aí, que é sacanagem, foram lá olhar. Eu entendo a controvérsia, como eu diria assim, não sei se era um nome que eu escolheria, mas assim, a gente quis fazer uma coisa nesse espírito. É um nome super forte e eu acho que eu fiz um negócio assim, que a seleção que foi feita é muito respeitosa com o espírito da Heavy Metal, com o espírito da Heavy Metal que está rolando, com o espírito da 2000 AD, que também foi uma revista que foi feita para ter o mesmo espírito da Heavy Metal, então, sabe, ficou uma coisa muito bacana e a gente espera, como eu falei, a gente ainda vai fazer uma temporada com material da 2000 AD, mas a gente espera em breve trazer outras editoras ocasionalmente, talvez fazer alguns especiais de materiais que tenham a ver com isso no formato heavy metal. Então é aquela coisa, aguardem novidades, tal. Vamos ver como vai indo assim, ainda
foi um bom sucesso, mas ainda está engatinhando. Ah, sim. E aí a próxima temporada vai ter mais Slane, vai ter também com o mesmo artista da primeira, vai ter uma história chamada The Order, com arte do John Burns, que é uma arte pintada lindíssima, mas pintada assim no estilo, um estilo mais suave, como o de Mundo de Labirintos, que inclusive vai ter a última parte nessa nova temporada da Heavy Metal. E The Order é uma história de gente que viaja no tempo, e então ela tem toda uma cara medieval, mas aí de repente tem robôs, entendeu? Não. E vai ter Outlier, que também é uma história, uma ópera espacial muito interessante, assim. E vai ter umas outras surpresas assim que não vale dizer. Ainda não dá pra falar? Mas, e assim, outra coisa que a gente está planejando assim, é fazer uma edição especial da Juiz Dredd Magazine, afinada e muito querida pelo público. A gente decidiu fazer uma edição só com materiais do universo do Dredd, outros personagens relacionados ao Dredd. Então, o Dredd, a juíza Anderson, que é ligada ao Dredd, que só que é uma psi, um juiz do departamento de Esquadrão Wally, né, que é o pessoal que trabalha escondido. Então ele na verdade é um juiz que trabalha como detetive e se veste de palhaço. Detetive Simp. Né? E vai ter também outros materiais mais curtinhos. Vai ter uma espécie de um conto-start, só que é do universo do Dredd, que é o Contos do Museu Negro. A gente pretende também fazer uma experiência nesse formato da Heavy Metal com um juiz Dredd também de 100 páginas, só com as histórias do Brian Bolan, né? Vamos ver. O pessoal sempre fala, o material clássico venderia muito mais. A gente vai fazer esse teste. Vamos ver. Se não vender, vocês não provarem seu ponto. Fazer, né? Tem que fazer. Aí acabou o material clássico. Nessa de material clássico, vocês pensam em trazer, sei lá, Garfienes, essas coisas? Ou não está disponível? Não, então, a gente começaria provavelmente com o material PB, né? Tipo, se isso for muito bem, a gente provavelmente publica... eu tenho muito desejo de trazer a Guerra do Apocalipse, que é o negócio que todo mundo pede, aí talvez a gente poderia lançar em 2 ou 3 edições no formato aí da Heavy Metal, que sai mais baratinho. Sim. E é um formato legal para colecionar. Eu, pelo menos, acho bacana, assim. Para quem gosta de capa cartão, ele tem duas vantagens. Não, algumas vantagens. Ele sai mais barato, ele ocupa menos espaço, como toda capa cartão. Sim. E a gente consegue publicar dentro desse preço no formato da Magazine original. Porque muita gente reclama dos materiais de Dredd, é que assim, eles são, para ficar viável, eles são publicados num formato que ele é tipo um formatinho do formato do Juiz Dredd, que é aquele 18,7 por 25,9, que dá a mesma proporção, mas era um pouco mais... Só que mais restrito. Como muitas vezes o Dredd não tem uma arte tão rebuscada, ele não dói tanto, mas, por exemplo, esses dias eu estava vendo um material lá que era mais pintado, assim, nisso aqui, e eu falei, puxa, ainda bem que a gente está publicando a Heavy Metal. No formato original mesmo. No formato original mesmo, assim. Então é outra experiência, uma coisa muito bacana. E a gente está fazendo experiências com esse formato aí, vendo se curte, assim. Se o pessoal responde, assim. Que mais que a gente vai ter de interessante, assim, que vale a pena discutir, assim? Bom, a gente vai trazer alguns materiais aí que a gente prometeu ano passado e não saíram, como o Starstruck. A gente vai trazer um material do Frank Show chamado Skybound, que Legal. é sobre uma família de sujeitos, e especificamente um sujeito que eles vivem para sempre, né? E enfrentam ameaças místicas. Só que o personagem principal, ele era casado com uma humana normal, tal, que a humana morreu de velha, e ele está tentando achar o jeito de morrer, para quem sabe encontrar o céu e tal. Então ele é um cara assim, eu sou o herói, mas eu sou muito deprimido. Será que não dá para eu morrer no meio de salvar o mundo, sabe? Uma coisa toda assim, né? Sim. E aquela arte é uma história descompromissada, mas aquela arte do Frank Show é uma coisa muito vistosa, Sim, né? sim.
E até porque faz tempo ele não tem lançado muita coisa, né? Tipo, faz tempo já que ele não lança coisa com regularidade, assim, então... Porque ele realmente, assim, ele faz 3 edições e aí depois ele atrasa e leva 7, 8 meses. Tanto que dizem, né, eu não me responsabilizo por isso. Corre na boca miúda. Corre a boca miúda que a Boom falou, nunca mais a gente trabalha com esse cara. Nossa. Porque o que eles deram de canseira para terminar essa série, é uma série, mas pelo menos é uma série fechadinha. Sim. Não vai ter continuação porque os caras brigaram, Sim. mas não era para ter, supostamente não era para ter continuação mesmo. Então fica aquela coisa. Que mais que eu posso dizer bacana sobre isso? Vai ter. O pessoal pergunta muito de Elric. Está torcendo muito para que saia a edição número 4 agora em setembro, como prometido, que aí a gente traz na sequência. A gente provavelmente vai falar com eles de lançar ao mesmo tempo. Está em negociação aí com os títulos, a gente está pensando em lançar um Gold Edition com uma arte, que é uma arte espetacular. Vamos ver se essa negociação sai, ainda não posso anunciar. Mas é uma arte espetacular em preto e branco, então seria um Gold Edition de arte PB. Caramba! Assim, toda rachurada, uma coisa assim... Bem vistoso, bem bonito. Bem vistosa, mas em PB, assim. E... Bonelli, assim, eu não posso dizer tanto, né, sobre isso, mas vai ter... Tá praticamente certo que Dragoneiro, que foi um sucesso enorme aí, que a gente vai lançar uma continuação, lançar a série regular, né? Não sei exatamente em que frequência, em que formato, que preço, mas praticamente certo que a gente vai lançar, assim. Legal. E fazer outros experimentos, assim. A gente gostaria muito que, assim, determinados materiais tivessem uma venda maior, até para a gente poder aumentar a tiragem e, quem sabe, se não reduzir o preço, pelo menos, assim, o próximo aumento não aumentar. Assim, sim. Porque eu tenho tido aumentos de papel sucessivo, isso que torna isso difícil. E a gente gostaria muito de trazer outros tipos, porque a Bonelli tem se revolucionado, trazido cada vez mais coisas bacanas, e a gente gostaria também de trazer outros formatos, trazer coleções. Esses dias mesmo a gente estava discutindo a possibilidade, porque esse Text Lush eu sei assim, como eu falei, né? Melhores histórias escolhidas pelo Derival, que é um especialista, pelo Schneider, contrator de longa data, assim, foi todo um processo aí elaborado e tal, e é uma coleção fechadinha, assim. O que a gente pensou em fazer no futuro, se essa coleção vingar, é fazer uma coleção também em capa dura, com lombadas bonitinhas, com uma arte visual, estilo aquela grandes mestres, grandes astros, enfim. Pegar, assim, por exemplo, uma edição, sei lá, de 300, 400 páginas, só com histórias de um determinado desenhista de Tex. Ou pegar 3 ou 4 volumes daquele desenhista. É uma série que nem eles fazem com Lenda do Cavaleiro das Trevas, a gente faria isso com desenhistas de Tex. Esse desenhista que todo mundo adora, que acha o máximo, a gente pegou o conjunto deles, fizemos uma coleção, uma lombadinha bonitinha, tipo, indicando assim, sei lá, todas assim tem uma lombadinha vermelha, é de fulano de tal. Aí a gente faria uma outra, uma lombadinha azul, é de fulano de tal. E aí, para você ter um negócio assim, né, para ficar bonito, né, não só ter essa facilidade da leitura, ter essa seleção especial e ficar bonito a estante mesmo. Sim. Talvez uma lombada redonda, sabe? Sim, mas é claro, para isso tudo o resto tem que vingar e a gente entende que está bem difícil para todo mundo. A gente tem trabalhado aí para tentar trazer preços menores. É difícil, às vezes, arriscar uma tiragem maior. Por exemplo, o Dragoneiro teve uma tiragem um pouco maior do que o normal, então a gente pode cobrar um preço um pouco menor do que a gente costuma cobrar, porque tem um monte de encargos, tem a parte que fica com a distribuição, tem a parte que a gente tem que pagar de royalties,
tem imposto, né? Tem tudo uma série de encargos, tem uma série de encargos que às vezes você fala, então, com a parte que a editora fica não se paga. Então a gente tem que fazer um preço maior para a parte que fica para a editora ficar maior e que nem sempre todo mundo tem. Tem editoras que são menores, elas têm menos encargos, tem editoras que vendem por canais que não se cobra imposto, vai ter todo tipo de coisa que vai variar ou então tem editoras que publicam 15 mil exemplares, né? E aí o custo de impressão delas é super pequeno, mas a gente não consegue muitas vezes vender 15 mil exemplares desses materiais, então a gente tem que ser um pouco mais conservador, especialmente nesse momento. Mas a gente tem tentado aí fazer esforço de divulgação, fazer parcerias, assim, para quem veio aqui hoje pode estar vendo que como que o Ubuntu está aí comemorando seu aniversário, está dando descontos nos nossos produtos, espera poder fazer mais promoções com eles, inclusive oferecer um valor menor aí para vocês repassarem aí. Sim. Então, e fazer outros eventos desses, assim, trazer aqui, vir aqui, que é uma coisa que eu estava discutindo, assim, que hoje em dia é muito difícil, tem muitos materiais que assim não chegam na banca por uma série de motivos. Um deles é que a tiragem de vários produtos diminuiu muito nos últimos anos, porque houve uma queda de venda significativa. Outros, mesmo quando a tiragem ela é relativamente boa, acontece que o Brasil é muito grande e o custo de frete é muito grande. Então a distribuidora que hoje em dia está em Maus Lençóis, que está em processo de recuperação judicial, que a gente tem fé de que vai se recuperar, mas que, como toda empresa que passa uma recuperação judicial, está tendo que se adequar, está tendo que fazer cortes, está tendo que fazer outra coisa, ela olha e fala assim, então, eu vou mandar para uma banca só 15 exemplares do que mandar para 15 bancas naquela cidade, porque é caro fazer essa distribuição externa. Então, acaba se concentrando e aquela banca que recebe os 15, ela é privilegiada e as outras têm problemas, enfim. E nessa, às vezes, as pessoas comprando as outras 14 bancas não sabem o porquê que não chegou, às vezes nem sabem que na outra tem. Exato. Então, o que acontece mesmo é que esse canal, por exemplo, como que é a Comic Shop, acaba suprindo muito melhor, porque eles muitas vezes negociam direto com a gente. Então, eles sabem o que chegou, sabem o que vendem, conhecem o público e consegue, inclusive, evangelizar a matéria, porque tem produtos que, se você não consegue, às vezes, fazer uma divulgação adequada, a pessoa vai falar, mas, por exemplo, um dos melhores lançamentos, eu vou insistir isso de novo, que a gente está fazendo esse ano é Dragoneiro. É uma história excelente, eu adorei a história, adorei ter tido a oportunidade de fazer uma das leituras da Plotter, né? Não é trabalho, não chega a ser um trabalho de editora a ponto de entrar nos créditos, mas eu dei uma lida ali. Sim. E encontrei um errinho aqui, outro ali, uma vírgula. Tem que ter, né? Porque sim. Tem cuidado. E essa obra, assim, ela é uma história de fantasia extremamente bem resolvida, com alguns elementos sombrios, bacanas, com algumas twists nos personagens de fantasia básicos, como elfos, orques, dragões, que são interessantes e, ao mesmo tempo, muita coisa para quem lê O Senhor dos Anéis se reconhecer e falar, é o Senhor dos Anéis aqui. Esse é o momento que a gente chupinhou de verdade, não estamos nem aí, que afinal faz parte da fantasia também trabalhar em cima dos blocos que já foram construídos. Tem que reconhecer a origem, né? Reconhecer a origem. E é uma história muito bem resolvida, é um personagem de desenhos estupendos, né? E como se fala? Então, por exemplo, assim, a gente esse é um personagem que, assim, tem 290 páginas e custou R$34. Não acho que é um preço ruim, foi um preço que a gente conseguiu até que muito bom, porque teve uma tiragem maior, teve tudo isso. Mesmo assim, para alguém que vai lá na banca comprar R$34 sem desconto, é bem difícil. Às vezes a Comic Shop nem consegue dar um desconto tão grande, vai dar 5, vai dar 10, ocasionalmente vai dar 30, então
aproveitem agora que está com 30, assim. Né? Mas o que a Comic Shop vai fazer de mais legal é assim, ela vai ler esse material e ela vai te dizer por que ele é bom depois. Alguém que gosta de quadrinhos, como você que gosta de quadrinhos, ou que gosta de quadrinhos com você que nunca leu quadrinhos e que gostaria de se conhecer, vai poder te orientar, te mostrar por que é bom, te mostrar se aquela obra é para você mesmo, porque não adianta nada... Opa, muito obrigado. Porque não adianta nada ela ser excelente e você não ser o público dela. Eu conheço pessoas que têm ojeriza histórias de fantasia. Ela realmente não consegue se ver ali, ela acha aquilo extremamente... absurdo. Então, mas e isso faz parte. Mas ao mesmo tempo, eu peguei o Elfos, e eu até falo no vídeo que eu gravei aqui pro Comic Boom, eu peguei o Elfos, mesmo sabendo que não era a minha praia, e eu adorei porque era uma história que tinha uma cara diferente do que eu conhecia como fantasia. Não, e tem muito disso. Dragoneira, por exemplo, tem disso. Eu espero até que você curta com essas coisas profissionais. Assim. Mas tem pessoas que realmente têm ojeriza, que ela fala assim, me tira da imersão o fato de que é um negócio sobre hobbits saltitantes. Então, a pessoa fala, não dá. Não. Aí para essa pessoa você vai chegar e... Bom, vou continuar puxando a sardinha para os caminhos. Né? Você vai pegar assim, falar, sua sardinha. então vou falar assim, então para ela eu vou mostrar Blue Note, que é uma história extremamente realista sobre os últimos dias da lei seca, mas que ao mesmo tempo tem toda uma linguagem poética sobre a questão da música e aí de repente essa pessoa vai sair super feliz com isso, né? Falando até de produtos de outras editoras, eu estava vendo a Janaína de Aluno da Mina falando que Billie Holiday provavelmente é o quadrinho da Mina que mais vende para pessoas que não leem nenhum outro quadrinho. Que da hora. Porque a pessoa fala, eu sou fã da Billie Holiday, e aí eu gostei disso aí. Aí você fala, você gostaria de ler outro quadrinho qualquer até você vai lá, pega lá o Coltrane, que é da... Eu não vou lembrar agora de qual editora que era. Coltrane, acho que é da Veneta. Acho que é Veneta. Então, você pega também. o Coltrane da Veneta. Acho que é da Veneta. Coltrane da Veneta e a pessoa fala, não, eu sou fã da Billie Holiday. Acabou, eu não sou fã de quadrinhos. Então ela não quer, não vai. Mas assim, tem que ter quadrinhos para essas pessoas também. Eu acho que, por exemplo, o Blue Note serve para isso aí, assim, por exemplo. Sim. E aqui na loja, pelo menos, uma coisa que a gente sempre fala, a gente valoriza muito as editoras que abrem as portas, como a Mitos fez, que nem semana passada a gente teve o Bate-Papo com a JBC, que também foi uma editora que fez isso, que assim, a importância das editoras lidarem direto com a Comic Shop, eu falo pela experiência de ter trabalhado aqui esses últimos tempos, quando isso passou a ficar mais frequente, é justamente isso. Quando a gente recebia os produtos da Mitos só pela distribuição de banca, a gente não tinha muita noção do quanto que é um Tex, quanto que é um Zagor, sabe? Tipo, no sentido de quanto que sai, quanto que vende, quanto de interesse que isso tem. Quando a gente passou a negociar direto, a gente começou a perceber que o público começou a procurar mais, talvez porque não achasse em banca, mas começou a procurar mais, a gente começou a prestar atenção em coisas, por exemplo, a Julia. A Julia Kendall é uma personagem que eu, sinceramente, nunca tinha dado a menor atenção. E assim, muita gente começou a vir procurando. Dylan Dog, quando voltou, mesma coisa. Então, assim, é importante também para a Comic Shop ter um contato direto com a editora para trocar essa figurinha. Tipo, esse negócio é bom, pega bastante, porque... Porque, por exemplo, a gente tem um blog e esse blog a gente faz o checklist do mês e faz reviews e faz essas coisas. Sim. Mas a gente também quer passar essa informação diretamente para a Comic Shop porque eles vão... expandir esse alcance aí. Muita gente, quem lê o blog da Mitos, gosta da Mitos já, então ela só precisa saber... pregar para convertida, né? Ela só precisa saber que foi lançado. Sim. Mas existe um negócio, a gente fala, olha, esse é o produto importante, dá uma atenção para ele que esse aqui vai ser bom para todo mundo. Sim. Então, assim, isso aqui funcionou muito bem com duas coisas, uma delas você já citou que foi a Heavy Metal, porque quando chegou, muita gente olhava e foi justamente a questão da polêmica. Pegava a capa, tipo, essa aqui é a Heavy Metal falsa, sabe? Alguma coisa assim. Aí, geralmente, ou eu ou o Fábio, que a gente leu, a gente, não, mas peraí, você chegou a ler? Porque é legal, as histórias são assim, assado, tem um espírito meio vértigo e tal. Aí o cara, então deixa eu ver. Todo mundo,
Pelo menos eu não lembro ninguém que leu e falou que não gostou. Todo mundo que a gente indicou depois voltou. Já saiu a 2, é muito louco. Aquele tal Guerreiros ABC é fantástico. Isso aconteceu e também com o Hellboy. Porque também já tem um nome e tal, Hellboy meio que, né, é o concurso, mas mesmo assim, às vezes o cara, pô, e esse Hellboy, o que você me fala? Eu falo que é excelente, não tem, sabe, é Hellboy. Hellboy é que nem Bonelli. A pior história possível é, no máximo mediana, no sentido que você fala, nossa, essa história, pior história que eu li da vida de Hellboy. Então ela é mediana. Ela não é ruim. Não é um negócio que você fecha com raiva, nunca. Ela é mediana. Você fala, a pior história é você... tá, ela me divertiu e ela não me acrescentou nada pra minha vida. Mas se ela te divertiu. Então, exato. É uma coisa assim que não te cansa, assim. Então, e a maioria, na verdade, não são medianas. A maioria são excelentes, são incríveis, são maravilhosas. Sim. Então, assim, isso aí é uma coisa muito bacana dessas linhas. Assim. Sim. Inclusive, Hellboy faz aniversário esse ano, né? Dos 25 anos. Lá vocês vão lançar alguma coisa? Então, a gente, né, lançou agora no final de dezembro uma 9, agora lançamos a 10. Saiu a 10 agora? Estamos vendo se a gente consegue lançar a tempo uma outra. A gente está vendo também de possibilidades aí de... Porque assim, agora em março tem o Hellboy Day, a gente vai ver se a gente consegue articular alguma coisa assim com os parceiros, com as coisas, fazer algo... Tá conversando com a Dark Horse, ver se rola os brindes, rola alguma coisa. Pô, que assim. legal. Vamos ver, assim, na verdade, como eu não posso dar spoilers de Hellboy, porque Hellboy é o filho do Bertacchini aí, o filho do Bertacchini que faz com cuidado isso aí há, acho que 16 anos, mais até, assim, uma coisa assim. Sim, sim. Então, Hellboy é... Mas, assim, alguma coisa a gente vai fazer, com certeza, aí só não posso dizer o que. Assim. Interessante. E acho que, assim, em termos gerais é isso aí. Vai ter vários private editions, assim, vai ter a Liga do Fim, do Rick Remender, todo mundo, né? Eu acho o Rick Remender um roteirista muito bom, muito bacana. Principalmente esses projetos mais autorais dele, né? Sim. Esse daí, a Liga do Fim é uma coisa assim, um pastiche meio Marvel, meio DC, mas meio fim do mundo e meio viagem no tempo e histórias que dão um nó, no sentido que o começo é o fim é o começo, sabe? Da hora. Tipo... Bem despirocadão mesmo. Bem bacana, assim. Esse é da Image? Não, saiu pela Dark Horse. Dark Horse. A Image, infelizmente, é um grande problema aqui no Brasil. Era por isso que eu queria te perguntar, porque eu vi que vocês vão lançar Moonshine, que é deles, né? Então, mas a gente negociou Moonshine e, na verdade, não foi exatamente muito barato, porque os direitos de Moonshine são negociados pela Mediatom. A Mediatom é um conglomerado de editoras francês, do qual faz parte a Dargaud, de quem a gente lançou, do qual a gente lançou o Blue Note. Eles têm um selo chamado Urban Comics, que é o selo pelo qual eles lançam títulos da Image lá na França. E alguns dos atores da Image, como o Azzarello Rizzo e o Jason Aaron, negociam seus títulos via a Urban Comics. E a Urban Comics, embora não tenha sido lá super barato, ela foi mais acessível. Mais acessível, saiu possível de se lançar do que as pessoas que negociam 95% da Image. Então, eu acho que todo mundo que lança Image aqui no Brasil, a não ser que seja um caso muito específico onde a pessoa, por acaso, o autor é um daqueles que ainda negocia sozinho, ou é negociado por um terceiro que não o principal negociador, é muito corajoso mesmo, porque tem quem lançou títulos que são negociados pela principal firma de representação da Image e eles pedem assim valores que eu lançaria Marvel com aqueles valores, entendeu? Assim. Caralho. E são valores de... Porque o licenciamento funciona assim, a gente paga um mínimo garantido sobre a venda, né? Então fala assim, a gente vai lançar 2.000 exemplares. A pessoa fala, então você vai pagar 8% do preço de capa que você acha que você vai cobrar quando você finalmente lançar, ou 9%, ou 10%, que já começa a pesar muito.
e eu quero que você pague um X por página pelos arquivos digitais. Tem editoras que vão cobrar $2 por página. Tem editoras que vão cobrar 3. Editoras que vão cobrar 4 euros. E tem editoras que cobram $10. Ou mais que $10, né? Isso num quadrinho que, sei lá, vai ter o quê? Umas 120 páginas, se for encadernado? Isso. E aí, assim, quando começa a chegar, a pessoa fala... Quando a pessoa chega e fala, olha, eu quero $20 por página, aí você fala, bom, eu vou ter que embutir isso no preço quadrinho. E aí chega num ponto que você fala, então, esse quadrinho vai ter que custar R$140, ou eu vou ter que lançar 10 mil dele para diluir isso aí o suficiente. E infelizmente, no Brasil, eu tenho minhas dúvidas que encadernados do Batman vendam 15 mil exemplares. Eu não tenho esses números, mas pelo conversas com outras editoras menores, eu não tenho acesso aos dados da Panini, obviamente, mas quer dizer, talvez venda aí, parabéns para eles, né? Sim. Porque, enfim, Batman não tem nada de errado, entendeu? Muito bom. Sim. Mas Batman é assim, Batman é tão popular que nos Estados Unidos, onde a venda é inteiramente feita por... A venda nos Estados Unidos é inteiramente feita por comic shops, não existe banca mais, e a venda na livraria não é significativa, não sei, talvez na Amazon, assim, hoje em dia. Esse é um modelo que eles transicionaram para isso já nos anos 90, porque estavam fazendo 5 milhões de exemplares de Homem-Aranha para vender e aí não estava fechando a conta. Caramba, parece uma situação parecida com o que está acontecendo, né? Sim. Quem diria? E aí eles mudaram para um sistema onde a Comic Shop, eles trabalham só com a Comic Shop e a Comic Shop lá compra. Então, na verdade, o consumidor final, no final das contas, de certa forma é a Comic Shop, porque eles que garantem que fazem... Porque lá eles fazem uma pré-venda de 3 meses e aí as Comic Shops vão falando, eu quero tanto, quero tanto. Uhum. E eles imprimem baseado no quanto foi de pré-venda e no máximo eles fazem um excedente lá para cobrir outras... Então, assim... dependendo do número de pedidos. Só que assim, a Diamond, que é a grande distribuidora, porque lá tem só uma distribuidora como é com as bancas aqui, que todo mundo tem que lidar com a Dinap, Trilog, enfim, eles têm 20 mil nomes, então mas é tudo a mesma coisa. Cada 2 anos muda de novo. Cada 2 anos muda de novo, eu já não sei, não vou saber dizer. Acho que agora voltou a ser Dinap. E o problema e aí assim, essa que é só uma distribuidora, e se não chega no detalhe. A Diamond, ela não divulga os números de vendas, mas todo mês tem blogs que publicam a estimativa dos números de venda, porque o que a Diamond fala, ela fala assim, esse gibi vendeu 3.15 Batmans, entendeu? O Batman é a medida, é o peso em ouro, entendeu? E existe uma estimativa lá, eles fazem um cálculo super complicado lá, que eles fazem, e que aí eles ficam sabendo quanto que na verdade é o equivalente de Batman. E aí com isso eles conseguem estimar até tipo o último número. Então eles são capazes de falar, vendeu 15.687 exemplares, porque é 0. não sei o que Batman. Eles fazem um cálculo. É super complicado, sei que eles fazem. Sei que a Diamond nunca fala que funciona, mas eu sei que assim, você vê aqueles patamares das estimativas de quando em quantos números que a editora cancela e sempre bate. Então você fala, então deve estar vendendo isso mesmo. Sim, sim. Inclusive tem coisas... Batman vende lá 100 mil, né? Basicamente essa é a estimativa hoje em dia, né? Assim, Batman já vendeu mais, então valia mais. Sim. Tipo, até o ouro está diminuindo. Então, para chegar num da Image que chegue nessa questão de 15 mil exemplares, aí lá, que eles estão... Se estima que tem atualmente entre 3.000 e 3.500 comic shops nos Estados Unidos, que é um número bem menor do que a gente tem aqui. Hoje em dia acho que o número de bancas está nisso aí, assim, e já chegou a ser 10 vezes isso, pelo que eu entendo.
No último ano, o número de bancas caiu drasticamente. Antes mesmo de estourar essa crise toda, as bancas já tinham começado a fechar. Então, o que acontece é isso aí, que vender 15 mil é complicado, por causa que você vê a quantidade de bancas que tem, aí você fala, então, para vender 15 mil, cada um tem que ter uma média de 3, mas não vai para todo mundo. Tem que ter, sei lá, que tenha 1000 comic shops no Brasil, especializadas, comic shop de verdade, comic shop raiz. Né? Sim. Sei lá, cada uma tem que ter não sei quantos exemplares. Então, não é, principalmente um encadernado, que vai custar, não é muito fácil, não. As tiragens de encadernados, para muitos personagens, vão assim, vão ficar em 2.000, vão ficar em 3.000, vão ficar em 5.000. Existem casos que eu conheço de tiragens que chegaram em 10.000 ou que a reimpressão chegou em 10.000, sabe? Mas são a exceção, não são a regra, né? Então, você não consegue absorver, então não dá para lançar em Minas. Não, tipo, por exemplo, lançaram Monsters, né? Sim. Mas pelo que eu entendo, a Pixel faz parte do grupo de ouro, né? Então, eu não sei, né, qual foi o retorno, eu espero que tenha sido bem, porque eu sinceramente, independente da editora, eu quero ver mais títulos da Image no Brasil. Assim. Sim. Mas eu imagino que eles fizeram uma aposta comercial de falar, nós vamos lançar tanto, vamos negociar tanto, e tinham esse respaldo de ser parte de um grupo editorial, né? Tem editoras que, se elas fizerem essa aposta e a aposta não der certo, elas fecham. Sim, sim. A gente vê muito, por exemplo, as coisas que saem da própria Image em outras editoras, você vê uma diferença grande de preços e formatos, etc. Provavelmente muito por causa disso. Muita gente reclamou do preço de Gideon Falls, mas assim, pelo que eu entendo, foi uma negociação ainda mais cara do que o normal, porque ela queria lançar simultaneamente. Sim. Tava pronto aqui no Brasil e eles tiveram que esperar porque lá fora atrasou. Na época de lançamento. Eu nunca vi isso acontecer. E aí, assim, chegou antes, veio todo... Eu acho assim, a ideia de Gideon Falls, a aposta de Gideon Falls, eu acho um negócio super corajosa, o material é excepcional, a maneira como o Mino tornou o Jeff Lemire um superstar é nada menos do que é digno de imensa admiração. Eu acho a Jana de Luna, assim, excepcional nas coisas que ela faz. Sim. Tipo, eu tive a oportunidade de participar de um podcast com ela e minha admiração por ela só cresce. Assim, é excepcional mesmo o trabalho dela. Assim. E eu gosto muito mesmo do catálogo da Mino também. Assim. Mas eu gosto do meu. Não é? Lógico. Aproveitando o horário, agora a gente vai abrir para as perguntas, então. Eu vou pegar o microfone e aí eu vou passar. Você passa, Bárbara? Vocês podem perguntar de lançamentos que eu não falei, vocês podem perguntar de como é que funciona a editora, por que as coisas são como são, por que as preços são como são. Eu também, fiquem à vontade para perguntar. Júlio, boa tarde. Gabs, tudo bem? Queria saber mais sobre esse relançamento da Julia em formato italiano. Vai acontecer mesmo? Então, houve alguns pequenos entraves aí, porque a Bonelli originalmente tinha falado que, tá bom, pode ser, mas aí depois falaram, não, a gente quer um mínimo garantido, né? Que é que a gente pague que a gente pague os royalties assim, de uma venda específica. Porque uma coisa é você lançar on demand e assim, o que vender eu vou te pagar a porcentagem que você tem de direito. A outra é você falar, eu vou lançar 2.000 exemplares, pagar metade disso do royalties já adiantado e se não vender... Porque historicamente assim, Julia vende um valor bem baixo de edições, por isso que inclusive já quase foi cancelado uma vez, e aí teve essa mudança de formato, mas assim, a gente está estudando, né, e a gente espera poder trazer no segundo semestre, seja os convencendo de mudarem a postura aí, ou de assumir o risco mesmo, a gente vai essa parte sim, mas infelizmente o mercado não está fácil, então
A gente tem que ver se a gente tem bala na agulha mesmo para fazer, mas a intenção é essa. A gente acha que tem muito potencial mesmo, assim, eu sou super fã disso. Só tem que encaixar aí no orçamento, então já que não vai poder ser, porque antes era uma proposta assim, a gente monta, lança, já foi feito, afinal eram os 4 primeiros números de julho, a gente ia fazer em formato italiano, era uma questão só de redimensionar, porque o diálogo a gente tá lá inteirinho, a gente teria que traduzir de novo, a gente não cortou o texto, né? E a gente está estudando como fazer agora. A gente vai fazer de algum jeito ou de outro, se não no segundo semestre, talvez no ano que vem, mas a gente está estudando melhor a gente fazer e de não encarecer. E, Júlio, há algum risco da edição bimestral da Júlia ser cancelada, assim? Olha, ele já teve na Corda Bamba outras vezes, assim, porque eu vou te dizer que, assim, Júlia é muito querida, assim, do Dorival, que é o editor, e dos fãs dela, acho que todo mundo conhece, gosta demais, assim. Então, nesse aspecto, assim, ele ele tem números que dão um lucro bem modesto mesmo, mas que se pagam, então não está em risco no momento, mas eu acho assim, para quem gosta de Júlia, realmente assim, emprestem seus gibis para alguém que possa querer comprar, ou deem de presente para alguém que você acha que vai gostar, assim. A gente agora vai começar a colocar mais previews no ISU, nas nossas redes sociais, mostrem isso para alguém, assim, se elas acham interessante o traço. Eu sei que eu gostaria muito que Júlia fosse vendido muito mais do que fosse, para a gente poder, inclusive, lançar em outros formatos sossegados. Porque se vendesse um patamar X, a gente falar, vamos lançar um adicional aí, desde o começo, um Júlia Coleção. Inclusive, existe a possibilidade de a gente voltar com o nome antigo, porque Júlia não é mais uma marca registrada da Abril, é uma marca registrada da Bonelli aqui no Brasil. Então, eles nos autorizando, a gente pode mudar. Estão cogitando mudar a revista bimestral para Júlia? Isso, para retornar para o título antigo. Assim. Talvez num número mais retinho, tipo um 5 ou um 10, né? Algo terminado em 5, algo terminado em 0. Estamos estudando. Legal. Tem que perguntar para a Bonelli, porque agora eles são os detentores da marca no Brasil. Antes a gente teve toda essa briga porque era romances da Abril. Né? Não sabia. Sabrina, né? Aí agora uma pergunta minha, que foi, você falou que talvez com Júlia faça isso. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Dylan Dog? Que vocês lançaram em formato italiano e também veio capa dura, né? O Mater Dolorosa. Mas Dylan Dog vai ter outro formato, vai ter outra capa dura, nesse formato que a gente chama internamente de Dylan Graphic Novel, mas não está escrito na capa que é Graphic Novel. Mas se você for ver qualquer coisa assim de, já saiu o Dylan Graphic Novel 2, né? Tipo, já estão os arquivos lá e já está trabalhando num Dylan Graphic Novel 2, aquele mesmo formato. Legal. História ainda vou deixar em suspense. Mas, por exemplo, porque lá fora está saindo Júlia em cores, encadernados de 3 ou 4 histórias, que é em capa dura. Tipo Mágico Vento, né? Não, mas é no formato italiano. É no formato italiano, pelo menos. Não, eles têm no formato de Mágico Vento e eles têm uma outra que é no formato italiano. O problema é que, como eu estava explicando, assim, os encargos que a Mitos tem tornam muito impossível de a gente publicar pelo preço que as pessoas gostariam que a gente publicasse. A pessoa falaria, então você publica igual com o preço de... a gente publica aí no preço de face oculta da Panini. A Panini, pelo que eu entendo, publicou uma tiragem grande para conseguir pagar isso, assim, tendo esses encargos. Aí, assim, tanto é o imposto de venda, um tanto é isso, um tanto fica para coisa assim. E o Face Oculta, inclusive, assim, publicaram um e aí depois ficaram muito tempo a publicar o 2 e o 3 e relançar o 1.
porque eles tinham cancelado mesmo, porque não fez sucesso, e eles relançaram em grande parte porque, assim, eles têm uma relação com a Bonelli muito forte e até mesmo para ter prejuízo é melhor eles lançarem tudo do que parar ali, assim. Então, isso, assim, foi um risco, acho que até teve algum retorno, tá? Mas muita gente, assim, porque eles estavam comprando R$50 e não 40, falaram não vão comprar, entendeu? Infelizmente tem muita gente que fala, mas é PB, tinha que ser mais barato, mas é PB, mas é italiano, tem custo tal, tem autores, então assim, teria muito que a gente trabalhar com essa percepção de custo, porque de repente se a gente faz uma edição com 4 edições e ela não pode custar 40 para a gente, porque senão não se paga, tem que custar 60, se as pessoas não entenderem isso e boicotarem, a gente não pode lançar. Então, depende muito de como as coisas vão caminhando. Entendo que é caro, entendo que nem todo mundo tem R$60 todo dia para comprar uma coleção em 4, mas às vezes ele tem que custar aquele tanto. Então... Júlio, mais 2 perguntas, tá? A primeira, só constatar que fiquei muito triste com o cancelamento do Nathan Never, que é muito bom, acho que é o melhor material dos 4 que foram lançados, pau a pau com o Dylan Dog. Se existiria alguma chance de voltar, pelo menos uma edição semestral do Nathan Never, talvez junto com o Nick Wright, que eu não li ainda, vou ler. E também se não há a possibilidade do Zagor sair nesse formato. Talvez aquele formatinho não está vendendo bem, quem sabe o Zagor assim dá algum impacto. Então, é que Nathan Never, eu acho que assim, se as vendas... que Nathan Never vendeu até um determinado ponto da tiragem já estagnou. Parou... A gente tem um monte para vender. Assim, se de repente o negócio retomasse, que parou. Se ele retomasse... O pessoal do Poké Nankin fez um vídeo recentemente. Fez um vídeo, mas... Ajudou alguma coisa? Acho que ajudou a mover lá na Amazon, né? Mas a gente não teve pedidos a mais, entendeu? Porque assim, se a Amazon falar, então a gente vendeu o que estava parado, porque a Amazon fez um pedido razoável de Nathan Never. Se a Amazon fala assim, vendeu tudo aqui, eu vou pedir mais, é uma coisa. Se ela falar, vendeu tudo aquilo que eu estava achando que eu ia morrer com esse prejuízo, não vou pedir mais, aí não adianta, tem que vender um pouco mais ainda, né? Assim, e ainda não teve esse retorno. Ainda mais porque janeiro é um mês que grandes livrarias não compram quadrinhos, então... não está descartado, né? Não está descartado. Não está descartado. Teria que ter um retorno. É o que eu falo. Emprestem esses quadrinhos. Se vocês tiverem a possibilidade, deem de presente para alguém que gosta. Se essa pessoa, assim, não precisa dar todos. Dá um primeiro e vê se a pessoa gostar de verdade de comprar os outros, aí dê um retorno que com certeza... Então, assim, a gente está estudando. Eu sou muito fã de Nathan Never. É o meu personagem favorito também. E eu gostaria muito de publicar, inclusive, assim, publicar um especial, talvez, como esse de Dragoneiro, com um dos álbuns gigantes de Nathan Never, porque tem um deles que tem arte do Mario Alberti, que fez Fronteira, que fez o Fio da Navalha, que é um dos meus Gold Editions favoritos. É muito bonito. De arte favoritos, assim. Então, Mario Alberti, eu gostaria muito de trazer a fase do Mario Alberti como desenhista de Nathan Never. Então, assim, mas só que para isso tem que ter retorno. A gente continua falando de Nathan Never, a gente continua torcendo por Nathan Never. E assim, se de repente ele tiver um retorno agora, ainda existe uma chance de pouco, porque assim, existem adições que provavelmente vão ter para a Bonelli no segundo semestre, se as coisas que a gente lançou a mais aqui irem bem. Então, é aquela coisa, quanto mais sai de personagens diversos, mais chances tem a gente falar, então a gente tem um dinheiro sobrando aqui no caixa, vamos lançar Lilith. Temos um dinheiro lançando aqui no caixa, vamos lançar tal coisa aí, que assim, não falta quadrinho bom na Bonelli. As pessoas falam, mas por que vocês não lançam algo fora da mensal de Dylan Dog? Porque Dylan Dog tem uma tiragem pequena, ela não dá prejuízo, mas assim, ela vende aquela tiragem, chega perto de esgotar, ou às vezes esgota, a gente
consegue reimprimir em pequenas tiragens, mas a gente não chega e fala assim, vamos sair com 5 mil. Se a gente pudesse sair com 5 mil de Dylan Dog, a gente falava, então a gente também pode sair com 5 mil de Dylan Dog, de um Dylan Dog de 300 páginas, e aí ele vai custar R$ 34,90, Sim. ou algo do tipo. Mas se ele vai sair com a tiragem de Júlia, né? Ele sai com uma tiragem, na verdade, menorzinha até que a de Júlia, só que ela vende a maior parte da tiragem dela. Assim. Não vende muito mais que Júlia de Dylan Dog, só que ele está num formato um pouco mais caro, então com isso ele se paga melhor, há uma sobra maior ali do lucro. Ele tem que vender menos exemplares para se pagar, tanto que é por isso que a gente gostaria de fazer essa experiência com Júlia, porque Júlia ia custar o preço de Dylan Dog mais um pouco, porque ele tem 2 cadernos a mais, né, de coisa. Ia custar uma diferença pequena, mas ia custar essa diferença pequena. E se ele vender para o mesmo público, todas as pessoas que compram Júlia comprassem essa edição, ou a mesma quantidade que seja, só elas vendessem, já seria muito mais lucrativo e muito mais bacana do que Júlia normal, e a gente poderia lançar mais nesse formato. Se pegar novas pessoas, porque uma coisa que Dylan Dog fez, por exemplo, teve essa coisa assim, a pessoa fala, é bonito na estante. Então, gente que não compra o formatinho que é molengo, comprou. Gente, sabe, gente que... o fato de que teve ISBN e a gente pôde vender em livrarias, ajudou também. Então, teve tudo isso aí. E assim, mesmo Júlia, agora a gente está vendendo em livraria mesmo ela sendo molinha e tal, você encontra agora ela com ISBN, assim, a gente está vendendo para tentar, inclusive, chegar aos lugares onde não tem banca. Então, assim, ela é ideal para um público de livraria, viu, Júlia? Para fechar de minha parte, você não falou dos Zagor, se tem chance no formato italiano. E uma curiosidade que eu tenho, como é que são as vendas na Itália? Quem está em primeiro lugar, segundo, hoje? Então, eu não estou muito informado com as vendas da Itália, mas assim, realmente bem diferente daqui, porque eu entendo, pelo que eu lembro, né, assim, eu posso estar errado aí, mas é tipo, vem Tex, aí depois vem Zagor, que não vende para ninguém aqui, aí vem Dylan Dog, assim, que... Dylan Dog já chegou a vender 1 milhão de exemplares na Itália, hoje acho que... 1 milhão? Hoje em dia acho que... hoje em dia acho que vende uns 300 mil. Assim. Tex uns 500 mil. Mais. Assim, eu sei que assim, Nathan Never vende mal lá também. Putz! Nathan Never só que o pessoal fala, Nathan Never só é lido pelos fãs de Nathan Never. É meio que sabe aquele fenômeno que o pessoal fala que aqui tem um leitor de Tex que só lê Tex, lá é o leitor de Nathan Never, que é só Nathan Never. Só Nathan Never. O leitor de Tex italiano lê outras coisas, mas o leitor de Nathan Never só lê Nathan Never. Bizarro. Tem chance de sair no formato italiano? Eu acho que daria certo, hein? A gente pode ver no futuro, mas no momento a gente não tem plano. Porque o Zagor, assim, a gente, pelo menos da estimativa que a gente tem hoje, é que realmente uma parte significativa desse público, ele é de muito, muito baixo poder aquisitivo, que ele já tinha dificuldade de comprar o Zagor que a gente lançava e que às vezes esperava 3, 4, 5 meses para comprar ele em calha, né? Porque o quadrinho de banca ele tem muito isso, ele tem esses elementos, ele vai ter um momento em que ele é vendido em banca e nas comic shops, ele vai ter um momento em que ele é vendido como encalhe, por um preço menor em lugares que não são, que as bancas não alcançam, e ele vai ter um momento em que ele vai ser vendido como a par e transformado em fitinhas. Então, que é a parte mais triste, né? É a parte mais triste, quando você olha e fala assim, então, não tem espaço no depósito, aí a gente vai chegar, mostrar que a gente arrancou todas as capas, picotou tudo bonitinho, assim, que não dá para vender aquilo, e aí a gente pega tudo ele arrancado com as caixas, né, aí bota no caminhão e fala, então, transforme isso aí em outro papel reciclado. Que aí quando a gente fala, então, a gente não vai pagar royalty disso porque a gente não vendeu mesmo, a gente só vendeu pelo preço da matéria-prima. Sim, né? Sim. E dá um aperto no coração. Quando você vê, eu só tive a oportunidade de ver eles simplesmente todas as capas rasgadas só para mostrar que não dava para vender. Assim, eles pagam para a pessoa só para
destruir as Rasgar capas a uma a capa. uma, só para mostrar que, ó. Fizeram isso. Faz isso com tudo, faz isso com Zaga, faz isso com Tex, faz isso com tudo. Tudo que sobra. Mas Júlia sobra? Não, então Júlia não sobra para esse ponto. Na verdade, o Zagar também não sobra, principalmente quando está de guarda, mas assim, a Tex é assim, se você faz isso depois, sei lá, do 6º Tex que saiu no ano, se você não faz isso, você não tem mais espaço. Entendeu? Porque a mecânica de banca é que você manda um X para vender 1/3. Então volta 2/3. Aí você vende em loja, vende não sei o quê. Mas aí tem uma hora que você fala, então, o público era tudo isso. Tanto que o preço ele é calculado para que ele se pagar só vendendo 1/3, porque é o máximo que vai vender mesmo. Júlio, boa tarde. Você falou sobre a questão de, até você citou face oculta, né? E na Itália hoje eles fazem mais séries fechadas do que até personagens. Eles praticamente não lançam mais esses personagens que não tem fim, né? Tipo, acho que Dragoneiro é uma exceção. Vocês não têm intenção de fazer, por exemplo, igual a Panini fez com Face Oculta, trazer, por exemplo, uma série em 12 ou 20 volumes? Mas é como eu disse, assim, trazer em volumes, a dificuldade de trazer em volumes é o seguinte, a Panini conseguiu um preço que eu considero até competitivo, que muita gente reclamou mesmo assim, porque eles têm a capacidade de fazer uma tiragem maior, eles têm uma certeza de que, primeiro, que eles podem esperar mais tempo para vender, e que a divulgação deles vai alcançar mais pessoas. E mesmo assim, não são informações oficiais, dizem que face oculta não vão ter outras face ocultas assim pela Panini. Assim. Até porque tem a continuação, né, que é Shanghai Day, então, que continua, mas, eles não falaram nada. Então, assim, é um modelo, esse modelo, eu adoro esse formato. Adorei Dhampir da editora 85. Só que você tem que ter menos custo para conseguir pagar o preço que as pessoas consideram justo. Esse é um grande problema. As pessoas consideram justos preços que elas não sabem como chegou ali. Eu falo, justo é o preço que eu posso pagar. Então, infelizmente, é o preço que você pode pagar, não paga as nossas contas. Então, a opção é não lançar. Porque você vai boicotar, a gente infelizmente não vai poder lançar e desculpa. É uma coisa que o Cassius comentou no evento da semana passada, foi uma coisa bem parecida com isso, que eles têm muitas séries que eles têm vontade, só que não se arriscam muito por conta disso, porque assim, para chegar nesse coeficiente do quanto que a galera compraria, às vezes é uma série muito longa, então sei lá, às vezes a partir da metade abandona e tem que pagar as contas, então é um negócio meio complexo. E tem muito isso também. Se for uma série longa e a gente cancelar no meio, as pessoas falam, mas vocês tinham que ter lançado até o fim. Se vocês não iam se comprometer a lançar até o fim, vocês não deviam ter começado. Então eu falo, tá certo, então a gente não vai nem começar. Sim. Mas é justamente essa a minha dúvida, porque assim, ó, na minha opinião de leitor, eu acho que para mim seria mais interessante, não sei se todo mundo concorda aqui, por exemplo, comprar uma série, sei lá, você falou de Lilith, né? Eu não sei quantos números Lilith tem na Itália. Lilith são 18 edições, seriam exatamente os volumes de Face Oculta. Um de 4, né? 2 de 5, 2 de 4 e 2 de 5, né? Então, aí, por exemplo, para mim seria mais interessante, mais chamativo comprar, por exemplo, vocês lançam lá, nós vamos lançar uma série em 4 volumes, e eu sei que eu vou ler uma história fechada, que, por exemplo, comprar um Nathan Ever ou Zago, enfim, que não tem um fim. Eu digo assim, não é nem a questão do formato de lançar, tipo assim, 4 ou 3 ou 5 edições num encadernado, mas lançar uma série fechada. Então, mas esse é o problema. Se a gente parar de Landog agora no 8, porque vocês pararam de comprar, todo mundo lê uma história, ou 3 histórias, ou 4 histórias, que tinha um começo, meio e fim, e que causavam uma satisfação, e elas vão ficar chateadas de não poder ler outras. Mas o arco fecha. Mas todas aquelas histórias se fecharam, porque de Landog é feito para ser lido de qualquer ponto, praticamente. Agora, se eu parar no número 5 de Lilith, se eu publicar 18 edições de Lilith e parar no número 5, a gente tem essa experiência. A gente lançou Damien Cassidy, que a gente teve que parar no 5º, porque não vendia de jeito nenhum, sabe? Tipo, lançou, sei lá, acho que era 7 mil exemplares, e não vendia, na terceira edição já estava vendendo 500. Pô, então, assim, sabe?
Porque a pessoa fala, é muito caro. Eu falo, então, mas era o preço que precisava pagar. E assim, a tendência do mercado é cada vez menos se comprometer com 4 edições, de 4, por exemplo, ou se comprometer com 18, porque a pessoa fala, eu vou esperar sair tudo para comprar. Essa é uma armadilha. Fala, não, então, você não vai comprar. Você não vai comprar porque não vai sair tudo, então tudo bem. Então... Uma outra dúvida, ainda falando de quadrinho italiano, mas não da Bonelli. Por exemplo, vocês têm acesso a outros materiais de outras editoras italianas? Porque tem mais, né? Tem várias editoras lá. De vez em quando a gente recebe alguns materiais. Recebi da Áurea, eu acho, que tinha um ou outro material interessante. E tem alguma coisa interessante que vocês olham assim e falam, seria interessante lançar? Então, sabe o que acontece? No geral... existem os fãs de quadrinhos, existem os fãs de Tex e existem os fãs de quadrinho italiano. Os fãs de Tex são assim, os fãs de quadrinho italiano são assim, sabe? Quanta diferença. Então, e assim, o quadrinho italiano não é necessariamente barato. O preço dele é em euro, entendeu? Então, e ele tem isso, o quadrinho italiano em grande parte em preto e branco, do qual uma enorme parcela dos leitores tem preconceito, e boa parte desse quadrinho ele é em preto e branco, em line art, só o traço, como o Tex, por exemplo, como é boa parte dos quadrinhos da Bonelli. Não tem não tem jogo de luz e sombra, não é um chaboteiro, né? E aí, o negócio chapado tem mais preconceito ainda. Às vezes as histórias são excelentes, e às vezes o traço é excelente, o desenho é excelente, mas a pessoa fala, mas eu acho isso aqui pop. Então, eu não acho pop. Eu lamento, eu não acho não. Mas assim, você tem que lidar com a realidade do mercado, que é de não achar grande coisa. Eu, por exemplo, adoro Lilith. São 18 edições, é do mesmo autor, de Dragoneiro, sabe? É tudo de bom. E a gente até pensa em trazer. Mas é um passo por vez, né? Primeiro. E segundo é aquela coisa, assim, lançar... A última vez que a gente anunciou uma maxi-série em 18 edições, não foi. E ela vai custar isso, vai custar algo equivalente ao que quantas pessoas acharam caro lá de Casting Endemia. Então, ou elas vão achar muito bom, né? Por exemplo, a gente lança no formato de Landog, o preço de Landog as pessoas acham muito bom e ao mesmo tempo você anuncia que são... Ou a gente não anuncia que é 18 páginas, 18 partes, não menciona isso e deixa as pessoas comprando. E se for... Porque tem isso também, tem gente daria pra gente falar, a gente vai publicar o primeiro ciclo, porque eles dividem esse primeiro, segundo, terceiro ciclo, um lance assim, de Lilith. Aí seria 6 edições, né? Mas eu, particularmente, não acho que assim, dá alguma certa satisfação, mas dá uma clara certeza que tem uma continuação. Muita gente vai ficar revoltada. Então, assim, o que vai fazer? A gente teve uma experiência com o Kickstarter que foi muito mal projetada e não deu certo mesmo, a culpa é nossa, sabe? Mas aí também a gente não ficou muito certo se é o caso de a gente fazer um catarse disso, né? De algo desse tipo. Principalmente porque, por exemplo, no caso lá do Manara, a gente conseguiu falar assim, olha, se der certo a gente paga. Senão a gente não vai fechar o contrato. Você corta esse contrato que a gente não está valendo. Um cara super legal, a Glenai é uma editora excepcional. A Bonelli fala assim, então você paga primeiro, e aí você faz o catarse, e aí se não der certo, você lança. Por conta, tá? É ótimo. Condições maravilhosas. Então, aí assim, estão certo eles Sim. O dinheiro, eles vão falar, vou te dar a grana precisa entrar. Coisa, não sei o quê. Mas assim, por que eu tenho que contar com, né, compartilhar o risco com você, entendeu? Uma curiosidade, na época que o Sérgio Bonelli era vivo, era mais fácil negociar com eles, porque pelo jeito eles são bem
já foi bem mais fácil negociar com a Bonelli, pelo que eu entendo. Mas assim, porque hoje em dia eles são grandes, assim, sempre foram grandes, eles foram riquíssimos, não sei o quê, mas eles eram mais familiares. Hoje em dia eles são uma multinacional, são uma empresa, e eles têm muita gente de negócios negociando, e gente de negócio sabe negociar. Tem outros países, né, que tem material dele, né? Tem. Vai ter os... vai ter até a República Tcheca. Dá para ver lá na própria site da Bonelli quem são os licenciados e quem que é a editora que representa cada coisa. Mas, por exemplo, Tex não é publicado em quase lugar nenhum. Tex, a segunda maior tiragem de Tex no mundo é o Brasil. Caramba. Sabe? Na França, você publica as graphic novels de Tex e você publica assim com Tex Fronteira, entendeu? Eles só botam porque tem uma obrigação legal de colocar. Em alguns casos, inclusive, eles negociam para não colocar o nome. Por exemplo, tem uma história lá do Ruju que saiu num desses especiais coloridos aí, que maiores, esqueci, é uma história aí de 20 e poucas páginas, acho que é toda pintada, que não sei o que, dos Apaches, né? Aí saiu na Itália pela Mosquito, e eles botam Pasquale Ruju, não sei o quê, e botam uma capa assim, toda pintada em aquarela, que não dá para reconhecer nem o Carson, nem o Tex, porque ela é toda desfocada, você só vê uma camiseta amarela e você é um velho ali, e assim, eles dão até uma desbotada na camiseta. E não sei o que, e assim, em nenhum momento eles falam que é uma história de Tex, porque se falar que é uma história de Tex, não vende. Nossa. Eles conseguem vender um western, desde que não tem. Porque Tex lá é sinônimo de história de velho. Entendeu? E eu. A gente é velho, hein, cara? Não, e assim. E eles são bem chatinhos com isso. Por isso que assim, eu adoro a Audate, porque ela é uma proposta assim, de falar, então, você acha que é de velho? Então a gente vai te dar um negócio muito moderno, muito novo, com cara de... Inclusive vários deles têm cara de quadrinho francês, são formato de quadrinho francês, e são o tempo de produção de quadrinho francês, sai um a cada 6 meses, entendeu? E é uma coisa assim, para falar, tá vendo? A gente vai dominar outro mercado. A Bonelli é muito esperta. Assim, eles sabem fazer coisas, sabem agradar outros públicos, né? Tex Willer é excepcional, o Tex Willer eles estão se lançando agora. A graphic novel, eu adoro as graphic novels, eu sei que um monte de gente fala, pô, mas de repente correram com a história e acabou do nada, assim, sabe? Porque muitas vezes a pessoa que está escrevendo, ela está acostumada a escrever histórias que vão ter 200 páginas, então realmente dá uma corrida, mas eu acho excepcional, é um desbunde de ler aquilo lá. Eu não sou um grande fã do Tex tradicional, mas eu leio ocasionalmente, né? E sempre me espanta, na verdade, quando eu leio o Tex tradicional, aquela coisa de que, então o cara pega uma nevasca e aí enfrenta, aí depois mata 3 funcionários, aí persegue mais não sei o quê. Acontece 36 mil coisas numa história de 100 páginas e ainda a história tem 300 páginas. Você fala, ou então tem 116 e aí tem mais 10 da próxima. Porque eles falam, então você vai ter que ler a próxima revista, depois vai ter que ler 10 páginas daquela revista. Eu falo, poxa. Assim. Deixa eu só fazer até a última pergunta para passar. Você falou desse selo Audácia, né, que a Bonelli tem. Vocês têm lido, vocês têm gostado, vocês acham que tem alguma chance? Porque eu vi que tem Mr. No, que eles fizeram uma mudança. Estamos estudando muito fortemente para poder trazer título. Interessante. E tem a questão do Deadwood Dick, né, que eu acho que é uma adaptação de um livro lá no americano. Eu não sei como que sai na Itália, se vai ser por, tipo, digamos, temporada, se é série fechada, você tem essa informação? É uma série fechada, são 7 edições e vai ser um volume. Legal. E tem o Mr. No Revolution, tem o Sans Anima, que é de Dragoneiro, grande chance, que é um prequel de Dragoneiro. Então a gente pode publicar agora. E faz sentido, né? Então a gente está estudando com carinho, tipo, por conta do formato é capaz de virar um Gold Edition, ter preço de Gold Edition, tem uma tiragem um pouco mais limitada, mas é para um outro público mesmo, então... Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Fala, Júlio, tudo bom? Sou o Léo. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta mais de negócio, né? Em alguns momentos aí você falou sobre mercado, sobre preço, sobre, né, consumidor.
Eram duas perguntas. A primeira é se existem alguns setores aí da economia que têm uma perspectiva mais otimista, né, para esse ano de 2019. Né? Queria saber se vocês também têm essa perspectiva, depois aí de 2 anos mais difíceis, né, pelo que a gente escuta todo mundo falando, se vocês acham que 2019 para esse mercado também vai ser melhor. Acho que essa é a primeira pergunta. A segunda, queria um pouco da sua perspectiva. Muito se fala aí recentemente, né, da chegada da Amazon e todo o impacto que ela teve no mercado, né? E você escuta muita crítica, né? De um lado, pessoas falando que o futuro é eles monopolizando o mercado, do lado do leitor, falam que tem um aspecto positivo de democratizar um pouco mais os preços, enfim, né? Não tem um consenso, mas via de regra o pessoal fala mais mal do que bem. Eu queria entender a perspectiva sua, né, do editor, né, do que vocês acham da chegada e da expansão da Amazon aqui no mercado brasileiro. Esse ano a gente tinha grandes esperanças aí, mas ainda começou bem difícil. Janeiro foi um mês difícil, fevereiro não está sendo uma grande resposta, então a gente decidiu a gente ia retomar a engrenagem e falar, vamos lançar 20 mil coisas, vamos lançar tudo que está planejado e já estava antes, vamos lançar algumas coisas que a gente já estava negociando e que não estão anunciadas ainda, tem algumas surpresas aí, mas a gente está vendo caso a caso e segurando bem de perto assim, para ver e tentar, esse é um ano mesmo de tentar aumentar parcerias, de tentar melhorar a divulgação, de tentar melhorar tudo que é possível para que o negócio chegue ao público desejado, porque às vezes o público não compra porque não fica sabendo, mas a perspectiva aí é de que o quadrinho não se mantenha barato, porque tem tido uma queda nas vendas. Isso acho que não é exclusivo da gente não, é exclusivo até das grandes, das maiores que nós, das menores que nós. Infelizmente, assim, a conta está precisando ser refeita e o negócio todo se tornar mais eficiente, mais focado, né? E quanto à Amazon, eu já dei uma certa opinião sobre isso no podcast Confis Universo sobre a crise editorial. E um baita episódio, aliás. Vale reiterar, assim, que a Amazon tem um aspecto. Primeiro que ela paga, né? Ela vai lá, paga na data certa, ela é muito uma coisa assim, mas sempre vale procurar outras parcerias, porque nenhum monopólio é legal. E no fundo, assim, quem mais melhor vai vender nosso produto, assim, melhor do que a Amazon, vai ser aquele cara que é apaixonado pelo nosso produto. Então, assim, a Comic Shop é muito importante, ela não representa hoje em dia uma porcentagem tão grande do nosso negócio, mas o interesse é encontrar as que existem, porque é difícil, inclusive, isso, as pessoas, assim, se alguém vê isso aqui, pode falar, assim, trabalha com revenda, tipo, não importa que é uma cidade no fim do mundo, a gente manda e tal, então, assim, não precisa se preocupar, não são necessariamente seus concorrentes, não, de forma mas alguma. enfim. Então, sempre é importante procurar outras maneiras de não só ficar dependente de uma coisa só. Mesmo que não seja tudo um plano maquiavélico, assim, vale muito fortalecer o especialista e vale muito procurar outros canais. Assim, a gente abriu a assinatura de Tex, que foi uma experiência que teve os lados bons e lados mais difíceis, mas que está tendo um retorno que a gente está gostando. A gente tem participado de eventos, a gente tem feito eventos na própria editora, que a gente vai voltar a fazer eventos na própria editora. A gente teve uma experiência de abrir uma lojinha pequitita, mas que é especializada na gente, então tem esse retorno bacana. Hoje que eu estou aqui, que está tendo esse bate-papo aqui, está tendo essa promoção aqui, a gente também está em outro evento com outros tipos de descontos, com outros materiais. Aqui, por exemplo, tem um enfoque bem no lançamentos bacanas, né? Recebendo todos os lançamentos mais recentes. Sim. A gente lá tem na Pop Arts que a gente está lá, tem também os materiais mais antigos, assim, que a gente já encontra no fundo do baú, sabe?
Então, a perspectiva é, assim, é fazer outros eventos, fazer encontros. Por exemplo, eu estava conversando com a Lisa da Caspa, Cerveja Artesanal São Paulo, que é um espaço tudo geek e que serve cervejas bacanas. A gente participar do St. Patrick's Day lá com uma banquinha e aí trazer o pessoal para lá. Tem cervejas bacanas, baratas, e aceita pets, aceita crianças e tem coisas de RPG. Então, assim, a tendência é procurar sempre mais alternativas. Capilarizar o negócio é o mais importante. Ficar só na mão, seja da Amazon ou antigamente a gente ficava na mão da Saraiva, sabe, que inclusive também já atendeu muito mal, já foi reclamada da mesma maneira, mas reclamavam de outra forma, né? Da Saraiva reclamavam que ele falava assim, o preço vai ser tanto, mas não necessariamente o preço ia ser lá embaixo, mas o preço ia ser... Então, ou então eu vou ficar com tanto, e você tinha que aceitar, e aí chegou a Amazon e quebrou, eles viraram a nova centro de distribuição. Então, assim, é importante ter alternativas. A Amazon não é o grande vilão, mas ela é uma força disruptiva, isso aí não há dúvida, e é importante ter opções. Tá. Bom, é isso aí. Mais alguém tem alguma dúvida para a gente fechar? Só uma opinião, o Conan agora voltou para Marvel, né? Vocês não vão mais lançar material deles? Deixa eu só repassar para a galera do vídeo que ele fez uma pergunta sobre o Conan, que está sem microfone, que agora, né, voltou para Marvel, então se a Mitos tem a possibilidade de relançar. Então, o Conan voltou para Marvel e nós ainda vamos lançar alguns materiais de Conan da Dark Horse. Atualmente a gente está com material da Dark Horse, mas o Conan da Marvel está em suspenso, assim, provavelmente. Eu entendo que a Panini tem planos para isso, a Panini tem exclusividade na Marvel, né? E a Panini é a negociante mundial de Conan, né, agora. Ela representa a Conan Properties. Então, assim, esse ano vai ter bastante Conan, mas inclusive alguns Conans da Marvel, porque já estavam no nosso contrato e a gente tem... Já haviam sido negociados. A gente teve de lançar. Sai Crônicas de Conan 3, sai Crônicas de Conan 4, então isso daí não vai ser lançado pela Panini e não vai ser lançado, e a gente tem um contrato de 3, 4 anos, então não pode ser lançado pela Panini antes disso, inclusive, mesmo que eles queiram, porque eu acho que não é a intenção deles, eu acho que eles têm outros planos, não vão lançar o Crônicas de Conan de qualquer forma, mas a gente também não pode continuar. E a gente vai lançar vários materiais da Dark Horse ainda esse ano. A gente vai terminar a Reconan, né? Que vai ter o Reconan 4, o Reconan 5, vai ter Conan normal, seguindo a série, completando os buracos do que não foi lançado. Então a gente espera inclusive ter a coleção completa aí neste ano, próximos anos, assim. Conan, infelizmente, leva muito tempo de produção, porque é uma linguagem rebuscada, é um material mais difícil e é feito por um dos nossos editores mais cuidadosos que ele leva o tempo que foi, acabou. Mas tem que sair tal data. Às vezes não sai não, assim, mas sai perfeito. Assim. É isso. Então, gostaria muito de agradecer a todos vocês que vieram, ao Barba, nosso grande cinegrafista, está aí por trás das câmeras, ao Júlio, muito obrigado por ter participado, por ter aberto um pouco de como funciona a Mitos e os quadrinhos. Eu gostei muito de vocês terem me recebido aqui, eu agradeço demais. E aparecer de novo para falar até cansar. Assim, com certeza, o convite está mais do que aberto para retornar. E é isso aí. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Obrigado a vocês.